tudo bem? Meu nome é Antônio Chaves e eu sou um dos colaboradores do Econature, e esse é o Giro da Semana número 12. Para quem está aqui pela primeira vez, o Giro da Semana é um quadro exclusivo do podcast Econature, onde a gente comenta algumas das notícias mais relevantes sobre o meio ambiente que saíram na semana anterior. Então as notícias que eu vou comentar aqui hoje são da semana que foi do dia 2 até o dia 8 de maio de 2021. Bora conferir, pessoal? Para começar, então, a nossa primeira notícia ela fala sobre a descoberta de um fóssil de 1 bilhão de anos que traz novos insights sobre a evolução da vida na Terra. Segundo a matéria, em um artigo publicado na revista Science Direct, pesquisadores da Universidade de Sheffield, no Reino Unido, e do Boston College, nos Estados Unidos, eles descrevem esse fóssil que foi encontrado em Loch Torridon, nas terras altas do nordeste da Escócia. Mas o que tem de especial sobre esse fóssil? Bom, segundo os cientistas, o fóssil possui dois tipos de células diferentes e pode ser entendido como um organismo que se encontra entre um organismo unicelular e um organismo multicelular, trazendo assim uma nova perspectiva sobre como ocorreu a transição entre esses dois grupos de organismo. O fóssil recebeu o nome científico de Bicellum brasieri e possivelmente pertence ao grupo Holozoa, que de maneira simplificada é uma classificação biológica que engloba os animais e os seus parentes unicelulares mais próximos, com exceção dos fungos. Ainda de acordo com a matéria, segundo o professor Paul Strotter, que participou do estudo, o que a gente vê no Bicellum brasieri é um exemplo do sistema genético que permitiu a origem dos organismos complexos através da incorporação e reaproveitamento de genes que evoluíram em organismos unicelulares. Durante esse processo evolutivo, então, os organismos desenvolveram um genoma capaz de controlar a divisão celular, a maneira como as células se agrupam e como elas se diferenciam e formam os diferentes tecidos que existem. O professor ainda afirma que esse fóssil, embora possua uma morfologia bastante simples, claramente apresenta as capacidades para algumas dessas características. Outro ponto interessante sobre o fóssil é que a rocha em que ele foi encontrado era em um ambiente de água doce, diferente das formas de vida multicelulares mais antigas descobertas nos oceanos, que datam de mais de 2 bilhões de anos, indicando que é possível que a evolução da vida complexa na Terra pode ter ocorrido por mais de uma via, por mais de um caminho evolutivo diferente. Bom, e o que falar dessa notícia então? Particularmente, eu escolhi essa notícia para comentar mais a título de curiosidade mesmo, apesar do texto da matéria apresentar alguns problemas, especialmente em relação aos conceitos abordados. Aparentemente, por exemplo, o texto da matéria trata o organismo Bicellum brasieri como um animal, considerando que ele pode ser o primeiro animal multicelular descoberto. Porém, como isso não fica claro no texto, pode gerar algumas confusões nos leitores, especialmente porque organismos multicelulares, que não necessariamente são animais, mas também são mencionados no texto, datam de mais de 2 bilhões de anos, e foram encontrados em ambientes com condições distintas de onde foi encontrado o fóssil do estudo. No caso, águas salgadas, enquanto o fóssil do estudo foi encontrado em águas doces. Mas o que eu acho mais legal para a gente refletir em relação a essa notícia é a afirmação final, tratando como possível que mais de um caminho evolutivo tenha levado às primeiras formas de vidas multicelulares. Acho bacana para a gente pensar especialmente em 3 pontos que chamam mais a minha atenção. Primeiro, que nem a ciência vai revelar todas as exatas respostas para aquilo que a gente não tem registro exato. Que tudo que a gente sabe sobre o passado dos organismos vivos na Terra é mera especulação. Especulação com lógica, com método científico, é óbvio, mas é especulação. Sendo assim, mesmo as teorias científicas mais consolidadas, como é o caso da teoria da evolução, podem ser vistas com diferentes olhares e novos entendimentos à medida que a ciência avança. Mas é sempre importante também a gente ressaltar que isso não invalida o que a gente sabe e entende hoje. Em segundo lugar, me leva a pensar na possibilidade de vida em todo o universo. O fato de a vida evoluir por diferentes caminhos e a gente entender esses caminhos hoje em dia
torna muito mais possível que a gente encontre vida fora da Terra, independente de serem formas de vidas consideradas inteligentes por nós ou não. E por fim, o terceiro ponto que eu queria colocar aqui é que é bacana também a gente pensar que tudo na vida sempre pode ter mais de um caminho. Desde a história de como os organismos vivos se formaram, cada um com as suas peculiaridades e características que permitiram a sua sobrevivência em diferentes ecossistemas, até as diferentes culturas, crenças e sistemas sociais das populações humanas modernas. Cada uma também com suas peculiaridades e características que permitiram sobreviver em todos os continentes do planeta. Bom, e aonde que eu quero chegar com isso? Eu queria somente que a gente conseguisse entender e refletir que existem outros meios para a subsistência, né, para a sobrevivência da nossa espécie e para a gente desenvolver os nossos sistemas culturais e sociais vivendo com qualidade de vida no planeta Terra, sem comprometer o meio ambiente. E com certeza, né, não é como a gente está vivendo hoje. E não que eu tenha solução nem nada disso, mas tenho certeza que quanto mais pessoas conscientes de que a gente precisa mudar o nosso caminho, mais próximo de uma solução a gente vai estar. E até por isso que eu acredito muito no poder da educação ambiental. Bom, aproveitando então esse gancho, falei um pouquinho de um assunto um pouco diferente, mas vamos voltar para a notícia então. Para fechar o meu comentário sobre essa notícia, eu quero dizer que eu achei ela uma notícia bem interessante, mas é óbvio, né, que os pesquisadores ainda têm bastante informação sobre o fóssil para elucidar em novos estudos, e eu estou ansioso para saber sobre isso no futuro, quando eles tiverem feito, né, novas análises e tiverem novos materiais para publicar. A matéria que eu acabei de comentar, ela se encontra no portal do Exame, e a parte boa é que lá eles deixam também o link para o estudo, para quem é mais curioso, assim como a gente aqui no Econature. Porém, já fico alerta que o artigo está em inglês. Bom, pessoal, e agora vamos então passar para a nossa segunda notícia. E na nossa segunda notícia, a gente já muda um pouco de assunto para falar agora de um problema ambiental e também de saúde humana que impacta praticamente todas as pessoas no mundo, que são os agrotóxicos. Essa notícia ela trata de um relatório produzido pela FIAM, que é uma ONG que atua pelo direito humano à alimentação e nutrição adequadas, que também pode ser chamado de DANA, DHANA, que é a sigla desse direito. E esse relatório ele reúne dados e relatos de 8 países latino-americanos e caribenhos. No caso, é o Brasil, a Colômbia, o Paraguai, o Equador, Honduras, a Guatemala, o México e o Haiti, e tem foco nas violações ao DANA nesses países. O relatório ele é intitulado Agrotóxicos na América Latina, violações contra o direito à alimentação e à nutrição adequadas, e conta com 108 páginas mostrando como os agrotóxicos impactam a saúde humana e também o meio ambiente, e como que isso impede a realização plena do DANA, demonstrando também a estratégia de atuação das grandes corporações do meio agrícola nos países latinos. O lançamento do relatório ele contou com a participação do relator especial para substâncias tóxicas e perigosas da ONU, Marcos Orellana, e da geógrafa brasileira Larissa Bombardi, que é autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. E no lançamento foram apresentados também alguns testemunhos sobre comunidades atingidas no Brasil, no Haiti e no Paraguai. No caso brasileiro, foi documentado um caso em que a pulverização aérea foi usada como arma química para a expulsão de poceiros de área rural em disputa no estado do Pernambuco. Outro ponto legal sobre o relatório é que mais de 700 pessoas participaram da sua produção, o que torna os dados apresentados mais interessantes ainda, devido à diversidade de opiniões presente em um grupo tão grande e diverso de pessoas, né? Falando um pouco mais do relatório em si agora, ele parte primeiro da conceituação do que seria o DANA, ou seja, o direito humano à alimentação e à nutrição adequadas, considerando duas dimensões: o direito de estar livre da fome
e o direito à alimentação e à nutrição adequadas, o que são situações distintas. Para exemplificar rapidinho, é como comer um alimento fast food. Ele pode até matar a sua fome, mas com certeza não possui os nutrientes necessários para manter o seu organismo saudável, ou seja, não é uma alimentação e nutrição adequada para a sua saúde. Então é preciso falar de todo o processo alimentar, envolvendo todo o conjunto de processos sociais, econômicos e culturais nos quais a alimentação está envolvida, promovendo assim a dignidade humana e garantindo também, né, a sustentabilidade socioambiental durante todo o processo. Então, a garantia efetiva do DANA, ela envolve a garantia para todo mundo do acesso e consumo por seus próprios meios e de forma emancipatória de alimentos adequados, saudáveis, nutritivos e culturalmente aceitáveis, sem discriminação por motivo de raça, de etnia, de gênero, de geração ou de questões econômicas e sociais, obviamente. Segundo a matéria, os dados e relatos apresentados no relatório mostram também como que o uso dessas substâncias afeta todas essas dimensões do DANA. E para começar nesse assunto, entre os impactos que o relatório traz, a notícia destaca a concepção de que os estados estão cooptados pelas grandes corporações transnacionais, sendo muitas vezes tolerantes e até mesmo protagonistas em diferentes formas de violência que acabam permitindo que essas corporações utilizem os agrotóxicos praticamente sem controle algum. Os estados eles acabam então alterando leis em favor das grandes corporações, permitindo que agrotóxicos sejam cada vez mais utilizados e lavouras geneticamente modificadas também são cada vez mais comuns, levando a algo que é conhecido como a venda do pacote tecnológico, aonde a mesma empresa, aquelas corporações transnacionais, elas vendem a semente, a muda, o fertilizante e o agrotóxico, beneficiando somente a elas e dificultando a vida do pequeno produtor e principalmente das comunidades mais tradicionais. E isso leva também a uma simplificação dos hábitos alimentares e a destruição, né, de práticas e de saberes culturais, criando-se assim uma cultura alimentar e de modos de produção bem homogeneizada, né, bem homogênea, que, como eu já citei, favorece cada vez mais essas grandes corporações e as nações mais ricas, enquanto os impactos sobre a saúde e o meio ambiente acabam se concentrando principalmente nos países exportadores de commodities, como soja, milho, algodão, entre outros, e são dominados por essas transnacionais, como acaba sendo o caso dos países latino-americanos. Eles falam no relatório também sobre o agravamento das perseguições e mortes de ativistas, da criminalização de movimentos sociais, da legalização de crimes e também do abafamento da reação de todos os setores da sociedade, né, em relação a todos esses crimes ambientais associados aos agrotóxicos, o que gera um ciclo de omissão e culpa dos responsáveis nos mais diversos setores que envolvem a qualidade do alimento que a gente consome, desde a produção, transporte, armazenamento até a venda. Além disso, o relatório também exibe dados insanos, pessoal, sobre intoxicação por agrotóxicos aliados à subnotificação dessas intoxicações. Por exemplo, na Guatemala foi registrado resíduo do agrotóxico DDT no leite materno em volume 185 vezes superior ao limite considerado tolerável pela OMS, enquanto na Colômbia agrotóxicos representaram 28,67% das intoxicações por substâncias químicas em 2014. Segundo o relatório, esses dados se agravam ainda mais pela ausência de políticas públicas aplicadas na análise e no monitoramento dos resíduos dos princípios ativos contidos nos agrotóxicos. E por fim, o relatório acaba recomendando, de maneira bem enfática, que existe uma necessidade muito grande de estruturar mecanismos de justiciabilidade, que é a possibilidade das pessoas buscarem seus direitos junto ao poder público,
também de reparação e indenização pelos danos sofridos e também, né, a não repetição das violações dos direitos de populações, comunidades e indivíduos. E para isso, o relatório propõe que o sistema interamericano de direitos humanos incorpore e aplique o enfoque das obrigações extraterritoriais ao analisar a situação em nossos países. Ou seja, basicamente pede que intervenha na situação. Bom, essa é mais uma notícia com muitos dados ligados aos problemas dos agrotóxicos, algo que ao mesmo tempo que está cada vez mais comum e visível aos olhos da sociedade, mas ainda a gente não vê grandes mudanças de maneira geral, especialmente em países considerados subdesenvolvidos ou emergentes, como é o caso dos países latino-americanos, que vivem da exportação para nações consideradas de primeiro mundo, ficando muitas vezes então economicamente refém desses países. Em cima dessa notícia, a gente tem muito para comentar e refletir. E obviamente eu não vou entrar em todos os aspectos aqui, senão esse podcast ele não acaba hoje. Então eu queria levantar somente algumas poucas considerações antes da gente seguir para a nossa próxima notícia. Na última semana a gente lançou aqui pelo Econature o Clube do Livro Econature, e como primeiro livro para debater, a gente escolheu Primavera Silenciosa, um clássico da conservação ambiental escrito pela bióloga marinha Rachel Carson lá em 1962. Para quem não conhece o livro, de maneira geral, ele narra de forma lúdica, mas com dados e informações muito reais, todo o processo de envenenamento pelo uso desenfreado e descontrolado de agrotóxicos que afeta o meio ambiente, incluindo o envenenamento de todas as espécies, o que também inclui a nossa. Como eu disse, o livro ele foi lançado em 1962, alguns anos após o que a gente conhece como Revolução Verde, um movimento caracterizado pelo avanço do uso da ciência e das tecnologias no setor agropecuário, com o intuito de aumentar a produtividade, o que incluiu o uso massivo e pesado de agrotóxicos para garantir as colheitas. O livro ele foi uma enorme polêmica, e a sua autora ela foi duramente atacada pelas grandes corporações agrícolas. Porém, o livro foi o primeiro relatório, dos impactos dos agrotóxicos e causou mudanças bruscas nas leis ambientais, especialmente nos Estados Unidos, onde ele tinha maior enfoque. Mas, como a gente pode ver, apesar das mudanças nas leis, a prática não mudou muito, especialmente quando a gente pensa na exploração das nações economicamente mais fragilizadas. E isso me leva a um ponto que foi bastante discutido durante o nosso Clube do Livro, que é o quanto o poderio econômico dessas grandes corporações consegue esconder e maquiar os seus impactos através do marketing e do ataque a todos aqueles que são contrários a elas, negando violentamente para grande parte da população o direito ao saber e à informação no que se refere aos produtos que a gente está consumindo, que muitas vezes envolvem venenos que a gente não tem nem ideia de como que pode impactar a nossa saúde. Outro ponto que é legal a gente pensar nessa notícia é o poder público nos países latino-americanos, onde os representantes eleitos pelo povo raramente representam o povo. Na grande maioria das vezes, os representantes fazem parte de uma minoria que acaba representando as grandes corporações, seja indiretamente ou até mesmo de maneira direta. E isso leva à falta de empatia com as necessidades do povo e a tal da cooptação do poder público, transformando ele então em um carrasco do próprio povo para o benefício de poucos, no caso as grandes corporações. E a gente poderia continuar entrando aqui em diversos aspectos desse problema, que são os agrotóxicos, mas como eu disse, a gente não acabaria esse episódio hoje. Então, se você tem alguma curiosidade e quer saber um pouco mais sobre o assunto, o Econature tem bastante conteúdo sobre isso, incluindo episódios diferentes aqui do Giro da Semana, onde a gente comenta também sobre agrotóxicos, e também lá no nosso canal do YouTube.
em praticamente todos os quadros que a gente tem lá. Basta dar uma fuçada pelas nossas mídias, que eu tenho certeza que você vai achar bastante conteúdo sobre agrotóxicos para entender melhor sobre esse assunto. E também nos nossos eventos, como é o Cine Construção e o Clube do Livro, que eu já mencionei, né? Nós estamos sempre conversando sobre esse assunto, caso você que está ouvindo também queira participar de alguma discussão mais ampla sobre agrotóxicos com a gente, né? Então, é só ficar de olho nas nossas redes sociais para se inscrever e participar quando aparecer algo de seu interesse. E agora que eu já fiz esse pequeno jabá da Econatura, vamos seguir então para a nossa terceira notícia, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre, adivinha o que, galera? Agrotóxicos. Então, para fechar, a nossa terceira e última notícia, ela também fala sobre agrotóxicos, mas fala de uma situação específica e particularmente mais desprezível do que simplesmente utilizar agrotóxicos nas plantações, que é a utilização desses compostos químicos como arma química na guerra latifundiária pelo direito à posse de terras para produção agrícola, geralmente envolvendo grandes produtores e grandes corporações contra pequenos produtores e comunidades tradicionais. Então eu estou falando basicamente do caso brasileiro que foi citado na notícia anterior sobre pulverização de agrotóxicos em povos e comunidades para, através do envenenamento direto, expulsá-las de suas terras. Mas eu não vou falar do caso que foi citado no relatório, que já ocorreu há mais tempo. Eu vou falar de um caso mais recente, que ocorreu no final de abril desse ano e que afetou comunidades rurais no Maranhão e no Pará, tendo sido relatado pela imprensa recentemente, com destaque para o portal Repórter Brasil. Segundo a reportagem, no fim de abril, pulverizações de agrotóxicos foram realizadas próximos às comunidades de Araçá e Carranca, no município de Buriti, no Maranhão, afetando inclusive crianças, que apresentaram feridas e queimaduras que chegaram a ficar na carne viva, além, obviamente, de dores de cabeça, cansaço excessivo e diversas dificuldades físicas diferentes. Os principais suspeitos por essa pulverização são uma família produtora de soja que tem histórico de conflito com comunidades da região, que são a família Introvini. Já no Pará, o caso apresentado na matéria, ele ocorreu em março. Porém, na verdade, ele é um caso reincidente que já resultou até mesmo em chacina de trabalhadores rurais que resistiram a ordens de despejo em 2017. O caso em questão é o da comunidade Pau d'Arco, lá no Pará, onde existe grande interesse dos grandes produtores nas terras das comunidades mais antigas. E a grande arma utilizada hoje é o envenenamento das pessoas que vivem ali, algo que já é inclusive tratado pelas investigações do caso como envenenamento deliberado para forçar o deslocamento dessas pessoas. Aparentemente, nesse caso do Pará, o principal suspeito é um pecuarista de nome Claudiomar Vicente Kernival, conhecido como Mazinho. Mas além desses casos, a gente tem muitos outros relatos no Brasil, como no município de Rio Verde, em Goiás, como no estado do Pernambuco, que foi citado na notícia anterior, no Rio Grande do Sul também tem, no estado do Rio Grande do Sul, e com certeza muitos outros casos, né, que a gente não tem relato nenhum. E o impressionante é um ponto que eu comentei na notícia anterior, que é o fator do poder econômico das grandes corporações e grandes produtores agropecuários, muitas vezes investindo em marketing pesado para passar uma boa imagem. E a reportagem do Repórter Brasil traz um vídeo inacreditável, né, de uma dupla sertaneja exaltando a pulverização de agrotóxicos. Algo que é proibido em vários países no mundo, mas é amplamente realizado no Brasil. Essas pulverizações elas são proibidas na maior parte do mundo porque elas têm um enorme impacto ambiental, já que é muito difícil controlar aonde o agrotóxico vai cair, já que a gente não controla todas as condições ambientais, como ventos e chuvas, por exemplo. E além disso, né, como a gente viu, serve também como arma química, muitas vezes atacando as comunidades, e as pessoas que estão atacando, né, os grandes produtores, se protegem das acusações alegando que foi culpa do vento ou qualquer outro fator climático e que eles só queriam lançar os agrotóxicos nas próprias terras.
Por isso que é urgente que representantes reais desses pequenos produtores e dessas comunidades tradicionais passem a legislar em países como o nosso e de uma real estruturação de novos mecanismos, né, para a tal da justiciabilidade, da reparação, da indenização pelos danos sofridos e também para a não repetição das violações dos direitos dessas populações, como é recomendado no relatório que eu citei na notícia anterior. Chega a ser um absurdo a gente precisar comentar o quão bizarro são, em pleno século XXI, com todo o conhecimento e avanço tecnológico moderno, notícias como essa, né? Ao mesmo tempo, acho que é quase um dever de projetos como é o caso do Econature, por exemplo, que se dedicam à educação ambiental, comentar esse tipo de notícia para conscientizar as pessoas que gerar riqueza, PIB ou algo do tipo a qualquer custo nem sempre é o melhor caminho para o bem-estar da população de maneira geral, já que essa riqueza costuma se concentrar na mão das grandes corporações e não do povo. Grandes corporações, então, e grandes projetos de domínio do mercado global acabam favorecendo poucas pessoas e envenenam e matam as pessoas de maneira literal, como a gente consegue ver nessas duas notícias que eu separei essa semana. E tudo isso já é tão enraizado em todo o nosso sistema, em toda a cultura global, desde a produção até o marketing, e até mesmo nas ditas áreas da saúde e do meio ambiente, que o combate ao problema acaba sendo dificultado e muitas vezes ocorre através do trabalho de formiguinha de educadores, especialmente aqueles preocupados com as temáticas ambientais, e divulgadores científicos e ambientais, para que em algum ponto, né, a gente tenha uma mudança significativa no comportamento das pessoas que afete realmente o mercado, provocando as mudanças necessárias para o bem-estar da sociedade. Enquanto a gente não consegue provocar, então, mudanças que atinjam o topo da cadeia de comando dos países e até mesmo das grandes corporações, devolvendo aos povos e comunidades tradicionais a sua representatividade, a mudança vai continuar muito lenta. Dificilmente vai ter mudanças sem que haja espaço aberto para fala e participação de todas essas comunidades que constroem um país, especialmente um país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil. Mas é aquilo, né? Enquanto lutamos pela mudança, lutamos em todas as vias. E enquanto a mudança mais profunda ainda parece estar um pouco longe, a gente continua a nos apegar a mudanças individuais que por si só geram impacto em cadeia, né? Afetando o bem-estar de todos ao nosso redor. E esse é um dos papéis do Econature: informar, ajudar e construir conhecimento com aqueles que nos acompanham. Bom, pessoal, acho que é isso. Primeiro, uma notícia curiosa, né, para a gente refletir sobre os caminhos que a vida pode tomar. E no fim, duas notícias falando bastante de um enorme problema ambiental que a gente vive hoje, que são os agrotóxicos. Essas notícias já particularmente para mim um pouco mais tristes, né? Especialmente acho que para as pessoas que têm aquele amor um pouco maior pelo meio ambiente e por toda a pluralidade das comunidades tradicionais. Especialmente a última notícia sobre um caso específico e de grande impacto físico na saúde e no bem-estar desses povos e também da natureza, né? Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje e que ele ajude a gente a refletir um pouco nos alimentos que a gente consome, nos benefícios das nossas escolhas, para a nossa saúde e para a saúde de todo o país. Dito isso, um abraço e até o próximo Giro da Semana, galera!